para completar 2 retornos no Corinthians. Últimas de mercado, bastidores, finanças e seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Hora de falar sobre a seleção brasileira que perdeu de novo. Depois de perder por 1-0 para a Bolívia e vencer a Coreia do Sul por 5-0, o Brasil foi derrotado na manhã dessa terça-feira pelo Japão de virada 3-2. O Brasil chegou a abrir 2-0 com gols de Paulo Henrique do Vasco e também de Martinelli, jogador do Arsenal. A virada veio toda no segundo tempo com 2 falhas do zagueiro Fabrício Bruno, a primeira delas desastrosa. Ele no segundo lance acaba desviando a bola para dentro do próprio gol. Dá para dizer que o terceiro erro, ou o terceiro gol, nasce de uma infelicidade do Hugo Souza. Daria para imaginar o goleiro do Corinthians fazendo algo melhor. Lembrando que a seleção brasileira não teve seus titulares desde o início da partida. A ideia do Ancelotti foi poupar alguns titulares e ver como outros reservas se sairiam. Depois do jogo, Fabrício Bruno explicou o lance do primeiro gol em que ele erra na saída de bola e permite que o Minamino finalize completamente livre para começar a construir a vantagem e a vitória de virada do Japão. Abre aspas por Fabrício Bruno, foi um lance de infelicidade minha. Quero pedir desculpas, mas acima de tudo ressaltar que também não é um lance que me define como jogador. Falei sobre o Fabrício Bruno que queimou seu filme no jogo de hoje. Dá pra dizer que o Hugo Souza e o Joeliton também não saem maiores do que antes dessa partida. Tenho certeza que todas essas avaliações estão sendo feitas por Carlo Ancelotti e companhia. Seleção que volta a jogar na data FIFA do mês de novembro contra 2 seleções africanas em amistosos na Europa. Hora de 2 boas notícias no Corinthians. O Timão terá reforços importantes para o confronto contra o Santos na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Rodrigo Garro e Memphis Depay reaparecem no time. O Garro depois de um longo tratamento por conta de uma lesão na panturrilha. Memphis Depay depois de servir à seleção holandesa. Memphis, que é o maior artilheiro da seleção do seu país e também o cara com mais assistências para gol. Dupla está à disposição do técnico Dorival Júnior e deve começar como titular no confronto contra o Peixe. É a possibilidade da formação do trio com o Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que jogou muito pouco junto, mas toda vez que entrou em campo deixou excelente impressão. Corinthians que precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para ficar cada vez mais perto do G6, sonhando com vaga em Libertadores da América. Só para completar, registrar que o clássico na Vila Belmiro deve ter estádio cheio, apenas com os santistas, a última parcial divulgada pelo Peixe de 10.500 ingressos vendidos. O Henrique escreve: Martínez, jogador do Corinthians, fazendo entrega no iFood para pagar as contas. Cara, essa história do Martínez é surreal. O Corinthians teve 3 dias de folga durante a data FIFA e se reapresentou na quarta-feira da semana passada. Pois bem, o Martínez não voltou na quarta, na quinta, na sexta, sábado não teve treino, no domingo ele não reapareceu, na segunda-feira da mesma maneira. Ainda estou esperando a resposta aqui de uma fonte do Corinthians para ver se hoje ele esteve lá no CT. A justificativa que ele deu para os dirigentes do Corinthians é de que houve um problema com a documentação do filho dele. Cara, para mim, isso não tem o menor cabimento. Ainda que seu filho tenha tido qualquer questão envolvendo, por exemplo, o passaporte, você deixa para sua esposa cuidar dessa questão e você se apresenta para jogar no Corinthians. Eu acho que essa ausência de vários dias só seria aceitável com um problema de saúde, alguma coisa muito grave. O pessoal do Corinthians ficou bastante incontente com a forma como o Martínez se comportou e prepara a maior multa já aplicada a um jogador de futebol do Corinthians nos últimos tempos, tá bom? Gabigol e Fagner no timão, vamos lá, Vitor. É quase impossível que o Fagner continue no Cruzeiro, tá? Ele é contratado numa condição espetacular de empréstimo gratuito, com o Corinthians ajudando com parte dos salários. Hoje o Corinthians paga cerca de R$500 mil por mês, o Cruzeiro tem uma obrigação de mais ou menos 300 mil mensais. Essa hipótese para o ano que vem está completamente descartada. O Corinthians não vai manter essa condição de empréstimo. Pelo contrário, o Corinthians exigiria uma compensação financeira, na pior das hipóteses, e cobraria que o Cruzeiro assumisse 100% dos salários. Para piorar, o Cruzeiro, que hoje tem o William como titular, contratou um menino chamado Cauã, do Atlético Paranaense, que é extremamente promissor. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de R$10 milhões e está apostando muito nele. Ele até foi titular no jogo contra o Sport e deixou boa impressão. Então a tendência é que o Fagner volte. Sobre o Gabigol, vai haver alguma chance de o Gabigol ser contratado apenas e tão somente se o Memphis Depay for negociado. Caso contrário, dá para descartar essa possibilidade, tá bom? Troca o Pedro no Corinthians e o Depay no Flamengo. O problema é que o Pedro hoje tem um valor de mercado de mais ou menos 15, 16, 17, 18 milhões de euros, e o Depay, por já ser um veterano,
tem um valor menor. E tem outro ponto, né? Além de ter um valor menor por já ser mais veterano, o Memphis tem contrato com o Corinthians somente até metade do ano que vem. Isso significa que a partir de janeiro, o Memphis já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. Então, não dá para você fazer uma troca pau a pau de alguém que tem contrato longo contra alguém que está há 6, 8, 9 meses de assinar um pré-contrato. Hoje o Memphis Depay está avaliado em 8,5 milhões de euros, tá? Acabei de checar por aqui. Notícia quente do meu timão hoje. Cara, acho que as principais notícias são os retornos de Memphis Depay e Rodrigo Garro. O Garro, enfim, recuperado de um problema na panturrilha. O Memphis, depois de voltar da seleção holandesa, são duas boas novidades para o confronto contra o Santos, especialmente porque quando teve o Garro, o Memphis Depay e o Yuri Alberto jogando juntos, o Corinthians sempre teve ótimo aproveitamento. Tá? Jogo marcado para 21h30 na Vila Belmiro amanhã. O Santos já havia vendido 10.500 ingressos de forma antecipada, expectativa de lotação total. O que há de verdade na história é de que Memphis Depay pode ter seu contrato prorrogado no Corinthians. O pessoal da ESPN trouxe essa informação ao longo da segunda-feira e eu corri para conversar com pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile. Tem algum fundo de verdade nessa história? O que eu ouvi é que o Fabinho Soldado é o único que defende a permanência do Memphis Depay após junho do ano que vem, quando se encerra o atual contrato. Todos os representantes da diretoria e o próprio presidente Osmar Stabile nunca cogitaram a possibilidade de oferecer um novo contrato ao Memphis, até porque a avaliação interna é de que é inviável para qualquer clube brasileiro, especialmente para o Corinthians, investir 6 milhões de reais por mês com um jogador. O Corinthians gasta toda essa grana com salários, direitos de imagem, luvas, hospedagens, além de uma série de outras benfeitorias. É bem verdade que parte desse dinheiro, 1,5 milhão de reais por mês, é pago pelo Esportes da Sorte. Ainda assim, o Corinthians entende que não há o menor cabimento em seguir investindo tanto dinheiro. Nicola, mas não daria para o Corinthians oferecer uma redução salarial para o Memphis Depay? Essa ideia não foi discutida nem debatida entre dirigentes do Timão. Nesse momento, o Corinthians está muito mais preocupado em entender se o Memphis fica até o fim do contrato ou não. E tô para dizer para você que se pintar uma proposta boa para o Memphis e para o Corinthians, o Timão vai topar cedê-lo no fim dessa temporada, a 6 meses do fim do contrato. Corinthians que não tem conseguido pagar todas as dívidas que tem com o atleta, recentemente se acumularam 17 milhões de reais entre bônus e luvas que estão sendo parcelados até fevereiro do ano que vem. O grande problema é que o Memphis não se interessou pelas propostas que apareceram, ele foi sondado pelo futebol turco e também futebol mexicano. Só para arrematar, dentro da diretoria do Corinthians, além do entendimento de que o custo-benefício é ruim, tem muita gente que entende que o Memphis usa o Corinthians para se preparar para a seleção holandesa, até por isso os números bem melhores enquanto ele veste a camisa da seleção holandesa do que com a camisa alvinegra. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do Timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027.
tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os dois transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas duas pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like e o principal, se inscreva no canal do Nicola, tem um monte de gente que assiste por aqui e não é inscrita, dá esse moral pra gente. Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias importantes e atualizados do Corinthians para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Nesse dia 15, quarta-feira de outubro, chega deixando aquele like maroto e se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro, né? A gente tá falando dele mesmo. O maior clube do mundo, a gente fala do Coringão. Um grande abraço para vocês, tem clássico, Corinthians e Santos, 3-0 Corinthians. Deixe aí no comentário seu palpite, sua opinião. Eu fui.